Kiambote kieno kwa eno onsono alandi yetu amalongi mandinga aqui Congo. E Papa Manuel Gonçalves e eminengwa Marta kiambote kieno ngizambote muamu malongi meto maki Congo. Kiambote kiago Papa Gonçalves. Mono tondele kavula. Otu la kujimona. Iwao tutondele. Enengwa Marta kiambote kiago. Kiambote kiako, Papa Gonçalves. Iwao enengwa Marta o unu malongi meto makala munamboke na zeto. Mboke na zinavo izau zisonganga envovo kwa makanda yezindinga. Ok. Hoje as nossas aulas serão de conversações. Na aula passada nós falamos da constituição de uma casa. Como é que uma casa está constituída? Tem paredes, tem janelas, tem portas, tem sala, tem cozinha, tem casa de banho e tem quartos. Então, vamos recapitular um pouco a nossa aula passada sobre a constituição de uma casa e depois também falamos alguns elementos e utensílios da cozinha, de casa, essa coisa toda. Então vamos recapitular e a nossa conversa irá se basear nestes elementos para ver que a matéria entrou muito bem. Ok. Eu ia dizendo, Mana Marta, se eu esquecer, e Xará, se esquecer alguma coisa, fazem recordar, porque eu não estarei a ler, mas vou falando, né? A construção de uma casa. Okay. Sim, senhor. Estou atento. Casa em Kikongo diz nzo. Nzo. Parede, giaka. Giaka. A porta, kielo. 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 A sala, a corredor, veículo, a janela, tupanzo. Xará, e como é que se diz janela no Kikongo nosso original do Luís? Epá, eu estou já estou perdido nessa área. Peraí. Mas o termo, o que é como se o termo eu vou colocar aqui o termo para pronunciar não é fácil. Yeah. Bonana. Ok, é isso mesmo. Elementos fundamentais da casa, né, Xará? A varanda, veta. Veta a casa, nzo. Janela, mbonani. 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 Mas o termo que mais se usa nos mais velhos, Xará, tupanzo. Tupa por quê? Porque, como o Xará sabe, os ratos, quando abrem um buraco, né? Ele deixa um escapatório. Sim. Aquele escapatório chama-se tupa. Então, é que se considera como janela. Mas, no dicionário, janela é mesmo mbonani. A sala, seca. Corredor, ngendelo. Ngendelo, yeah. Acho que passamos algumas coisas. Ok. Quintal, lupango, pato. Varanda, veta. Casa, nzo. Sala, seca. O quarto, suco. Suco, exatamente. Porta, quielo. A entrada, muelo. Ok. E a outra... Depois temos lâmpada, muinda. Teto, ntu. Chave, tsabi. Cadeado, cumba. Parede, guiaca. Guiaca. Luz, ntemo. Ok. Então, vamos recapitular os utensílios da cozinha. Isso ainda. Professor, tenho dúvida na parede. Gostaria que repetisse só a pronúncia da parede.
Tá bem, tá bem, tá bem. Parede. Guiaca. Deixa, vamos lá. Guiaca. 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 Quiaca. Guiaca. Ok, então vamos usar mesmo esses termos. Ok, Mana, Marta e o Xará. Se eu querer perguntar, não encoste na parede. Tá vendo, né? Vou escrever, mano. Nossas conversações vão se basear assim. Não encoste na parede. Kusieto ki kugiakako. Cuiaca. Exatamente, yeah. Não encoste. Este é o imperativo, né? Não encoste. Não encoste na parede. Não encoste na parede. Kusieto ki é encostar. Sietoka. Sietoka. Se dizer xetoka, e não está mal, em algumas variantes falam, mas é sietoka. Sietoka. Vou escrever, né, Mana Marta? Escreve, será, escreve. Sietoka. 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 Kusietoki. Kusietoki. Kugiakako. Kusietoki. Kugiakako. Não encoste Na parede. Na parede, yeah. Kusietoki. Kugiakako. Não encoste na parede. Agora, se for que eu estou a pedir que a pessoa encoste, é só dizer sietoka e kugiaka. Sietoka e kugiaka. Kusietoki kugiakako. Não encoste na parede. Kusietoki kugiakako. Não encoste na parede. Sietoka Encosta. Sietoka kugiaka. Sim, senhor professor, é mesmo isso, professor, está bem correto. Agora, também, esta forma de mandar encostar, se eu disser encosta na parede, é diferente de eu pedir encosta um pouco na parede, né? Se for o imperativo, é que a gente vai usar sietoka kugiaka, encosta na parede. Mas caso seja um pedido, porque essa forma de dizer sietoka kugiaka é um imperativo. Mas se for um pedido, eu estou a pedir, Mana Marta, por favor, podes encostar na parede? É nengua, Marta. Lenda sietoka kugiaka? Mana Marta, estás a sentir a diferença, né? Sim, sim. É nengua, Marta. Lenda sietoka de fiote kugiaka? Porque a Mana pode dizer não ou sim. Nesse caso podes encostar na parede? Podes, por favor, encostar. Podes Na parede. encostar um pouco na parede. Na Porque eu parede. estou lhe pedir de uma forma delicada, né? Sim, sim. Sim. Lenda sietoka kugiaka? É nengua, Marta. Lenda sietoka e kugiaka? Agora, caso a Mana queira, vai dizer elo. Elo. Sietoka. Aí coloca já o que? A expressão no tempo certo, tá vendo, né? Se for no momento, se for na hora, quero encostar, elo sietokele. Sim, encostei. Elo e sietokele. Elo sietokele.
Sim, encostei. Sim. É na hora. Sim, Agora, se for que irás encostar depois, vai dizer, elo, se toca. Sim, irei encostar. Se toca. Se toca. Agora, estamos a falar aproximar. Agora, se for afastar, afastar é vauca. Valuca. Ok. Vauca, valuca. Valuca é fiote. Valuca. Valuca. Valuca é guiaca. Valuca. Valuca é afastar. Valuca é guiaca. Afasta da parede. Professor, desculpa, não estou querendo. Não estou querendo. Espera, à vontade, sem problema, pode falar à vontade. Mano, onde o Luca é Iaca, que na boa. Xará diz? O Luca é a Iaca, que na boa. Ok. Nessa expressão que o Xará usou, Pois. estás a chamar a atenção para que a pessoa fique esperto. Luca, fique esperto, que a Iaca sei que é boa. Estás a chamar a atenção. Não estás a pedir que ele afaste ou, como se diz, não estás a ordenar. O Xará está certo. Porque quando eu digo assim, Calawaluca, de Aricalo, se de Nengomoca. Tá vendo, né? O mano está dizendo que tenha atenção, este carro vai desabar. Quando o Xará diz que é Wakalawaluca, preste atenção ou tenha cuidado, esta parede vai desabar. Vai desabar. É isso que eu queria saber. É mesmo isso. Agora, o que eu estava a me referir é se é toque kugiaka, encosta na parede ou valuca e kugiaka. Afasta-te da parede. Ou também, enquadrando o que o Xará disse, podem dizer o seguinte: valuca e kugiaka e que aqui iaka boa que boa. Tá vendo, né? Podem dizer que ou não está seguro. Podem dizer que valuca e kugiaka e que aqui que assim amako. Tá vendo? Quer dizer, não está correto. Afasta-te. Perfeitamente, é mesmo isto. Sim, Xará. Então, agora, Mana Marta, estamos juntos, né? Estamos juntos, sim. Ok. Agora vamos falar de abrir a porta ou fechar a porta. Vamos falando sempre o quê? O antônimo, né? Vamos falar a expressão, depois falamos ao contrário dele. Ok. Enengua Marta, zibula e quielo. Enengua Marta, zibula e quielo. Dona Marta, abra a porta. É imperativo. Dona Marta, abra a porta. Enengua Marta, zibula e quielo. Agora, sendo as nossas línguas, elas carregam já o respeito, porque, Mana Marta, eu vou dizer uma coisa, o Xará pode concordar comigo. Nas nossas aldeias, quando entregares algo numa mãe, se ele receber assim, então esse não é bacongo. Assim mesmo, assim. Não. Tem que baixar um pouco e fazer assim. Sim. Já vi também, já vi. Este é o nosso respeito. Pois, então, a nossa identidade, ela carrega... Bom, pronto, eu não estou a falar mal de outras identidades, eu estou a falar do que eu domino, né? Exatamente. E aí, porque tem pessoas a nos acompanhar e podem dizer, o Gonçalves está a dizer isso. Não. Atenção, eu estou a falar como bacongo só. Sim. Pois, não estou a colocar em causa
as outras identidades culturais. Então, quando uma mamã, quando um papai está a receber ou está a entregar algo, ele baixa um pouco e entrega. Baixa um pouco e recebe. Isto é uma forma respeitosa. Dificilmente, na nossa língua aqui Congo, usa-se o imperativo. Excepto nos casos extremos, né? Uma criança teimosa, coisa parecida. Mas a tendência é sempre de pedir, Enengua Marta, Dodokolo Diaku, Lenda Zibula Equielo, Dodokolo Diaku, peço favor, perdão, podes abrir a porta. Enengua Marta, Dodokolo Diaku. Zimbulu Kielo. Dodokolo Diaku. Dodokolo. Eu vou escrever. Dodokolo. Tolokolo. Dodokolo. Dodokolo Diaku. Zibula Equielo. Lolo que ele é mesmo aqui, sim, Lolo que ele diaco, é mesmo certo, é isso aí. Eu, por favor. Enengua Marta, Dodokolo Diaku, Zibula Equielo. Equielo. Ou também, Enengua Marta, Dodokolo Diaku, Binda Equielo. Zibula é abrir, Binda é fechar. Zibula Equielo, Binda Equielo, ou também, em outras variantes, Binda ou Zika, Zika Equielo, Binda Equielo. Esta variante que já tocou já quase próximo da sede, Yangula Equielo. Binda Equielo. Yangula Equielo, Binda Equielo. Sim, pois, em algumas variantes diz assim. Agora, se estivermos na sala, Mana Marta, que a Mana Marta está a acompanhar, né? Estou a citar alguns items e dizendo o que é que deve-se fazer, porque a porta fecha-se e abre-se. Sim. Okay. Agora, no banco, se for o banco, já a cadeira, Enengua Marta, Dodokolo Diaku voanda. O Dodokolo vem sempre no sentido de no sentido de respeito. Dona Marta, por favor, pode sentar-se. Enengua Marta, Dodokolo Diaku lenda voanda. Voanda é sentar. Voanda. Voanda é sentar, vunda é descansar. Voanda é sentar, vunda é descansar. Levantar, telama. Telama. Enengua Marta, lembra telama? Telama. Põe-te de pé, ficar de pé. Voanda sentar. Vunda descansar. Sim, senhor. Telama é ficar de pé. Se nós pretendermos pedir alguém para não se sentar ou para não ficar de pé, é só dizer kuvuandiko. Enengua Marta, kuvuandiko. Dona Marta, não te sentes. Dona Marta, kuvuandiko vingila. Dona Marta, não te sentes, espera. Espera. Vingila. Vingila. Vingila, esperar. Vingila. Uma dúvida, professor. Eu ouço muito colega que fala aqui Congo. Sim. E muitas das vezes, quando tu vais ter com ele, agora que o professor falou vingla, ouço muito zelar. Zelar quer dizer o quê? Zelar é lingala.
Quer dizer, espere. Ok, Sim. ok. Zelanana. Pronto, eu não gosto de usar muito Lingala quando estamos a falar de Congo, mas como ela perguntou, com a tua autorização... Como ele fala as duas, por acaso ele é do Iji da Damba, ele fala o Kikongo e fala Lingala também. Então, sim, se ele disser, muitas das vezes ele está ocupado, ele usa muito Zela. E eu entendo que é para guardar qualquer coisa assim. Agora, como falou Vingla, então queria saber essa dúvida. Mas pronto, muito obrigada. Agora, a Mana agora, como ele usa muito essa expressão, lá no serviço, caso ele te diga zelar. Agora, a Mana, caso não queira esperar, lhe diz assim, kizoleleko. Kizolele vingilako. Ok. Não quero esperar. Tá bem, tá bem. Agora, caso, a Mana, caso não queira esperar, vai dizer assim, kizolele vingilako. Kizolele vingilako. Professor, desculpa, não querer meter na coisa. Esta situação da língua de Dingala, por isso muitos de nós somos confundidos. Pensam que toda pessoa que é do norte é do Congo. Ou pensam que toda pessoa que é do norte fala Dingala. Eu, às vezes, enquanto tinha tido uma série de discussão com algumas pessoas, eu sempre digo, Dingala não pertence ao Is, Dingala pertence aos Bangala, é do tribo de Mobutu. Não sei se o Xará está a me entender ou estou enganado, mas eu acho que o Dingala pertence aos Bangalas, não é do Is. Só que nós somos conotados por causa dos nossos irmãos que recuaram naquele tempo, depois voltaram para Angola, 61 fugiram por causa da guerra, depois voltaram com esta língua de Dingala. E nós somos conotados como pessoas que falam Dingala. Eu, às vezes, eu digo, eu não sei falar Dingala, mas sou a Congo. Mas as pessoas não acreditam nisso. Eu não sei falar Dingala. Sim, Xará, eu acredito que o que Xará falou é verdade, pura verdade, e vou tentar esclarecer um pouco, depois vou voltar nas aulas. Na verdade, o que o Xará disse nós devemos compreender esta situação do Lingala como africanos, porque os municípios de Maquela do Zombo, Maquela, Buenga, Quimbele, e mesmo também a própria Damba, se bem que Damba está mais para cá e para além de Maquela do Zombo, esses municípios da província do Is, tendo em conta a aproximação com a fronteira dos Congos e a troca comercial e muitos fatores culturais, casam-se. Quando povos se juntam, o que vai acontecer? A primeira ligação que esses povos vão ter é a comunicação. Então, é a língua. É muito normal os naturais do município da Damba, Maquela, e Manza, Congo, e Quimbele, Buengas, falarem o Lingala. Mas sim, o Lingala pertence à etnia Bangala. Como o Xará disse, essa etnia é que pertencia ao Mobutu Sese Seko Azabanga. Então, é por aí. Na verdade, Lingala pertence a essa etnia, e essa etnia está na República Democrática do Congo. Mas nós, os angolanos, falamos através disso que eu acabei de explicar. E a Xará? Entendi perfeitamente. Sim, Xará. Então, continuação da nossa aula. Pois, Mana Marta, quando o colega dizerem que Congo vingila ou zela, a resposta da Mana, caso queiras esperar, então dirás o seguinte: Kadiambuko muvingilangina. Não tem problema, estou à espera.
Kadiambuko muvingila ngina. Kadiambuko muvingila ngina. Kadiambuko muvingila ngina. Não tem problema, estou à espera. Kadiambuko muvingila ngina. Não tem problema, estou a esperar. Agora, caso a mana não queira esperar, vai dizer assim: vê que zolele vingilako. Vê que zolele vingilako. Vê que zolele vingilako. Não quero esperar. Vê que zolele vingilako. Ou, se quiseres interrogar qual é a razão de tu esperares, vai dizer assim: Ekuma foi te kuvingila. O porquê que eu tenho que lhe esperar. Ekuma foi te kuvingila. Ekuma, porque é que tenho que te esperar. Ekuma foi ter com o Vingil. Ekuma, porque é que tenho que te esperar. Ok. Se eu pretender perguntar na mana Marta, onde é que estás? Onde que a mana está? Estou em casa, né? Se eu perguntar. E nem a Marta é Kalunga. Kalunga é a forma educada para se responder a uma chamada. Kalunga é como se fosse eis-me aqui. Kalunga evangina. Kalunga, sim, estou aqui. Kalunga é a mesma coisa. Eis-me aqui. Kalunga? Kalunga. Kalunga. Não é Kalunga. Não, Kalunga. Kalunga. Ok. Evangina. Kalunga evangina zo. Evangina. E se estivermos dentro de casa, eu estou a sentir que a tua voz está mesmo dentro de casa, mas eu não sei de concreto se estás num quarto, ou na sala, ou na cozinha. Então, eu pergunto na mana: Avei wina? Quando eu digo avei wina, estou a querer saber concretamente o local físico. O local. Mas eu sei que estamos em casa. Wina seca. Wina. Agora a mana vai dizer: estou aqui na sala. Como dirias? O mono wina seca. Não, o mono vai seca ngina. O mono wa seca ngina. Vá. O mono seca ngina. O mono vai seca ngina. Agora, se for no que? Na cozinha. Na cozinha. Não, a cozinha não sei como é que se diz. A cozinha eu ditei na mão naquele dia. Cuco. Muncucunguina. Yeah. É mesmo isso, cucunguina, yeah. Estou na cozinha. Muncucunguina. Mucucunguina, estou na cozinha. Mucucunguina. Quacunguina. Mucucunguina. Agora, se for no quarto, mana Marta. Não, no quarto não sei. Não sei. No quarto? Suco. Musucunguina. Estou no quarto.
Musucungina. Musukungina. Musucungina. Musukungina. Vasecangina. Musuku, estou no quarto, estou na sala, estou na cozinha. Mucucungina. Vasecangina. Musukungina. E se for na varanda? Na varanda. Na varanda. Na varanda. Tá aí, Mana Marta. Estou aqui a pensar na varanda, como é que se diz? Tá aí no quê? Tá aí no quadro. Moveta. Movetanguina. Mas Movetanguina. mano, esse termo veta usa-se também quando os caçadores vão à caça com os cães. Aquele processo de largar os cães e os cães vão caçando os animais, em que Congo disse veta. Quando vão caçar com os animais. Sim. Professor, deixa-me fazer uma pergunta. Agora, o mano que está lá em Belanguina, Talambela. O que está lá em Belanguina? Talambela. É que é isso, Xará? É como se estivesse na varanda, estou na varanda. Olha, na verdade, eu entendo a variante de lá da sede provincial, mas o termo é muito novo para mim, então vou apontar. Diz, Xará. Yeah. Não, eu também agora estou assim. Epa, o tempo está a precisar sair da província, por isso que quando vou de feira tenho que ir mesmo na província. Que Talambela também pode ser como fosse um Django. Ah, Tandandela. Yeah. Tá, Xará? Não tem problema. Eu tenho muitos amigos lá no Carmona, né? Vou perguntar depois para me situar. Pergunta, porque eu também estou perdido, tenho que ir mesmo para a província. Não, até Xará, eu agradeço muito o teu esforço pelo tempo que estás fora e continuas a manter aquela força. Muito obrigado. Eu me orgulho tanto pela sua dedicação. Muito obrigado, Xará. Nengo Marte. Sim, sim. Ok. A Mana já sabe Puku Luanzo, sei que é, né? Pode repetir? Puku Luanzo, Puku Luanzo Ngina. É alpendre. Alpendre, né? Mana? O quintal. Alpendre, né? Na língua dos portugueses. Sim, não, o professor ainda foi buscar até mais informações nos mais velhos. Não, mas eu já confirmei na aula passada. Alpendre, sim, o alpendre, sim. Sim, foi a aula passada, esclareceu, sim. Agora, se for no quintal, se estiveres no quintal, assim que eu estiver a te chamar. No quintal é que é lupango. Ngeye kieno mutatu kiamase. Ngeye kieno mutatu kiamase. Olha, temos sempre o nosso irmão. Nosso irmão, ele é do Congo Brazzaville. Muito obrigado. Kiambote kiago papa tondele muna kota muna malongi meto maki Congo. E tondele kwa yingi. Nengwa Marta lupango, quando falamos lupango, é o elemento fechado, é aquilo o que está fechado, mas o recinto, o terreno, diz Gianzala. Yamana Marta, Gianzala. Gianzala é o alpendre. Não, Gianzala, alpendre é que é Pukuluanzo. Okay. Pukuluanzo é alpendre. O quintal fechado é que é lupango pato. Agora, tá a ver, depois da casa, não tem um espaço vazio aí, onde as pessoas podem sentar?
Sim, sim. Então, isso em Kikongo diz Gianzala. Gianzala. E Gianzala também pode ser, por exemplo, o aeroporto, certo? O aeroporto, como é um terreno vasto, então chama-se o aeroporto em Kikongo Gianzala Kiandeki. Tá vendo? Gianzala, mbotelu sakumunu, yema vimpi, kwaba bonsono. Tutondele, yenge que água papá, tutondele. Talvez nosso irmão, ele no Congo Brazzaville, estamos a nos comunicar. Isso é muito bom. Yeah. Gianzala Kiandeki. Gianzala Kiandeki é o aeroporto. O avião Ndeki. Mas, na verdade, Ndeki é o pássaro, a águia. Mas, então, considera-se o avião como Ndeki por sobrevoar. Gianzala Kiandeki. Ok. Também, esse Gianzala podemos considerar como a quadra, o campo de futebol, né? O campo de futebol. Gianzala que assomba de Amalo. A senhora pode repetir, por favor? Não percebi bem essa parte do campo de futebol. O campo de futebol, Gianzala que assomba de Amalo. De Amalo. Ok. Gianzala que assomba de Amalo. De Amalo. E se for uma quadra de basquete ou de handball, Gianzala que assomba de Amoco. Gianzala que assomba de Amoco. Gianzala que assomba de Amoco. Gianzala que assomba de Amalo. Aeroporto, Gianzala que Andeki. Gianzala. E lá nas nossas casas, o terreno também, o quintal, onde as pessoas sentam, pode ser ter uma árvore, chama-se também Gianzala. Tudo aquilo que é um recinto feito, pode ser um quintal aberto, pode ser uma quadra de basquete, pode ser um aeroporto. Então, Gianzala. Alpendre e que veta Gianzo. Então, Mana Marta, uma dúvida? Vamos entrar já na parte dos nossos provérbios. A nossa aula de hoje, falamos um pouco, recordamos um pouco sobre o que nós conversamos, elementos fundamentais da casa, e tivemos as conversações como usar esses termos. Alguma dúvida, Mana Marta? Não, tá tudo bem. Eu penso que é mesmo só umas leituras durante a semana. Sim. Para domingo estar mais preparada. Muito obrigado, Mana. Agora, vamos para o nosso provérbio de hoje. Sim. Nosso provérbio de hoje disse: Nazaya ekesa wazayekenga. Também outras vertentes, outras variantes, pode-se dizer vozaya ekesa wazayekenga. Kesa é podar, kenga é esquivar. Então, esse provérbio, a tradução ao pé da letra, diz o seguinte: se tu sabes podar as árvores, também deves saber esquivá-las. Essa já temos. Essa já temos, né? Ok. Sim. Então, vamos para outro provérbio. Na kala yentela kukotiva fuangiko. Esse aqui precisa escrever. Esse foi profundo. Mas tem negação aí. Sim. Mana Marta é craque nas negações. Kala ye ntela ku koti Finda. kukoti
Finda não. Vafuang. Co. Ti. Va. Fuang. Co. Xará sabe se Fuang que é? Bom, deixa-me só ainda falar, tentar ver, tentar Olha, ver. em tela entrou a letra M, não, tá errado, já? N, em tela. Tá aqui a palavra certa. Deixa-me só tentar ver se consigo chegar até aí. Sim, Xará, essa é a minha ideia. Essa é a ideia, vai, Xará. Olha, tu, Hambongi, o Hasede, onde tu na hoyo mwane tu, onde o kwenda kufinda, wakala engango, kukoti mukati a finda. Pois, porque o que estás a falar está certo, Xará, mas Fuang, estás a ver o quê? Por exemplo, o Xará é do quê? Do Quilevo, né? Ou Quilomoço? Sou do Quilomoço. Ok, no Quilomoço tem muita fumbua de Filho da Serra, né? Ok. Yeah. Sim, senhor. Estás a ver quando as pessoas vão no quê? Nas matas para poderem pegar fumbua? Aquelas partes penduradas é Fuang, é uma mata assim que é, como se diz? São árvores fechadas, tá vendo? Agora que eu percebi, professor, agora que eu percebi agora. É Fuang. É uma mata pequena assim. Exatamente. É como também podemos falar, é Fuang de Anuni. Ok, porque é algo redondo assim, tá vendo? Redondo, exatamente, yeah. Ok. Então, esse provérbio, traduzindo ao pé da letra, diz assim: se tu és muito alto, então não procura entrar naquela mata assim, senão vais te afundar, tá vendo, né? Mana Marta, estamos aí juntos? Sim, estou acompanhando. Na cara yentela, kukoti va fuangico. Porque se aí essas pessoas baixinhas, quando penetrar, conseguem sair no outro lado, né? Mas você que é bem comprido, não vai conseguir de sair no outro lado, vai ficar preso, o pescoço vai te prender, porque ela tem muitas... Agora percebi, em tela é altura. Ok, é isso, Ian, tela. Sim, agora percebi, ok. Sim. Se tu tens uma altura, se você é muito alto, não resolva entrar aí. Então, este provérbio vai nos ensinar muita coisa, tá vendo? É a cautela que devemos ter. Se você não tem peito, não pode treinar, que é como na língua portuguesa diz, você não tem peito, não pode treinar boxe. Ok. Se você entrar numa discussão, então tem que saber enfrentar. A cautela que devemos ter ao nos colocarmos em certos problemas. Este é o significado do nosso provérbio. Então, para os que estão a nos seguir no YouTube, muito obrigado. Tutondele, tuyangalale. E gostaríamos que nos acompanhasse na próxima semana, no próximo domingo, e nas mesmas horas. Mana Marta, muito obrigado. Cumprimentos a Mana Isabel. Diga que ela fez muita falta hoje, não entrou. Então, que Deus abençoe rica e poderosamente. Lutoma sala que ambote. Toma cuenta. Uhum.